Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula, nosso curso de História do Brasil, para aqueles que irão fazer então aí, prestar o concurso da ESA. Expansão marítima. Hoje vamos falar das navegações espanholas, assim também os tratados, né, que vão ser definidos as fronteiras do Novo Mundo. Na aula anterior, foi possível observar as mudanças que ocorreram na Europa no século XV. Nós vimos a passagem gradativa do sistema feudal para a administração centralizada na figura de um rei. Também falamos a respeito da formação de Portugal e o seu pioneirismo nas grandes navegações. Portugal como o primeiro país europeu a se lançar nas grandes navegações do século XV. Falamos dessas navegações que iniciaram lá em Ceuta, em 1415, no norte da África, e até a chegada ao Brasil em 1500. E na aula de hoje, nosso foco será dado às navegações espanholas, com a sua chegada à América, por Cristóvão Colombo, e a divisão do Novo Mundo entre os ibéricos. Vamos, então, iniciar nosso desenvolvimento a partir da viagem de Colombo e o porquê desse atraso das navegações espanholas. Por que elas vão iniciar tardiamente? Quando iniciou então essas navegações espanholas? Elas vão iniciar em 1492. E a Espanha é o segundo país europeu a se lançar as grandes navegações. Então o primeiro foi Portugal, seguido da Espanha. Portugal e a Espanha eram as grandes potências da época. Tá? Logo, depois com o tempo a gente vai ver que eles vão decair. Mas as grandes potências da época eram Portugal e Espanha. Por que houve esse atraso da Espanha se lançar as grandes navegações? Elas vão começar quando? Somente em 1492. O atraso foi devido à luta contra a presença dos mouros. Lembra da última aula que eu falei que mouro é igual a muçulmano? E somente a partir da expulsão dos muçulmanos que vai então se dar início às navegações espanholas. Tá? E como se deu a expulsão dos mouros? Vamos ver que foi criada então a chamada monarquia espanhola. O que é essa monarquia espanhola? Ela foi realizada a partir da união, e a união mesmo, porque eles casaram, do rei Fernando II do Reino de Aragão com a rainha Isabel I do Reino de Castela. Eles se casaram, se uniram os dois grandes reinos, formando essa monarquia espanhola, unindo esforços, expulsaram os mouros. Certo? Então a expulsão dos mouros em provavelmente 1492, por volta ali, ocorreu essa expulsão e os espanhóis puderam então se desvencilhar dessa dominação dos muçulmanos e puderam então planejar, assim como Portugal, as suas navegações. A questão, chegou um camarada chamado Cristóvão Colombo, ele tinha um plano. Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era genovês. Então, lembra da primeira aula que eu falei que o comércio marítimo, antes das grandes navegações pelo Oceano Atlântico, eram realizados pelo mar Mediterrâneo, pelos genoveses e venezianos. Eles eram hábeis navegadores. Cristóvão Colombo não era espanhol, era genovês. Ele chegou para os reis espanhóis, apresentou um projeto para então chegar às Índias. Que projeto era esse? Como Portugal já estava explorando a costa africana, fazendo aquele contorno na costa africana para chegar às Índias, Cristóvão Colombo falou o seguinte, ele acreditava que a Terra era redonda, embora hoje algumas pessoas, alguns malucos aí estão falando que a Terra não é redonda, enfim. Mas já Colombo naquela época viu que a Terra era redonda e pensou em quê? Dar a volta ao mundo para então chegar às Índias. Esse era o plano de Colombo. Certo, agora vamos falar desta viagem de Colombo, como que ele chegou a essa, entre aspas, descoberta da América. Cristóvão Colombo pensou em dar a volta ao mundo para chegar às Índias Orientais. Colombo recebeu dos reis espanhóis 3 caravelas. Então, quais são as caravelas que Colombo utilizou para chegar à América?
ou seja, para chegar às Índias. Santa Maria, Ninha e Pinta eram as 3 caravelas comandadas por Cristóvão Colombo. Então a primeira viagem do Cristóvão Colombo vai partir com a sua tripulação do porto de Palos em 13 de agosto de 1492, na direção oeste, no Mar Tenebroso. Qual que é o Mar Tenebroso? O Mar Tenebroso é o Oceano Atlântico, conhecido na época como Mar Tenebroso. Isso é importante saber. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo, na tentativa de chegar ao Oriente, dando a volta ao mundo, chegou à atual ilha de São Domingos, na América Central. Ele pensou que havia chegado às Índias, né? Então ele concebeu o nome de índios, os habitantes do lugar. Então, ele chegou, viu aqueles povos nativos da América, né? Achou que era a Índia, disse, olha, aqui são os índios, então. A partir de então, esse nome pegou, e a gente usa generalizadamente, né, esse termo índios para todos os povos nativos da América, né, todas as suas tribos. Após essa primeira viagem, Colombo ainda fez mais 3 outras viagens ao novo continente, porém, ele vai acabar morrendo sem saber que havia descoberto a América, né? E isso foi uma questão interessante. Ele achou que era a Índia mesmo. Ele morreu sem saber que havia descoberto um novo continente para os europeus. Quem é que desvendou esse engano? Um camarada chamado Américo Vespúcio. Então, esse camarada, Américo Vespúcio, ele fez a viagem e notou o seguinte, olha, veja bem, isso não é a Índia, isso é um novo continente. Em homenagem a Américo Vespúcio, o novo continente foi chamado de América, que é o nome que nós temos hoje. E aqui nós temos um mapa, então, das 4 viagens de Colombo, Cristóvão Colombo. Então nós temos a primeira, ali chegando à ilha de São Domingos, depois mais 3, né, dele retornando para a Europa, né, com essa descoberta para os reis espanhóis, porém ele achava que era a Índia, mas na verdade era um novo continente desconhecido para os europeus. Estamos enganados? Como assim? O Brasil foi descoberto pelos espanhóis? Sim. A questão é que esse camarada chamado Vicente Pinzón, ele era espanhol, inclusive ele estava nessa descoberta, na tripulação, ele compunha a tripulação de Cristóvão Colombo na sua viagem de descobrimento da América, ele estava junto. E ele fez uma outra expedição, em 25 de janeiro de 1500 ele chegou à foz do rio Amazonas, caracterizando assim que os espanhóis teriam chegado primeiro ao Brasil do que os portugueses. Ou seja, quem descobriu o Brasil? Vicente Pinzón. Mas, lógico, que a gente vai ver que Pedro Álvares Cabral realmente descobriu o Brasil por conta de toda a sua publicação. Ele escreveu uma carta, informou ao rei, né? E já o Vicente Pinzón ele ficou um pouco mais quieto, ele não falou a respeito dessa descoberta, mas como a gente vai ver, notem que o ano é 1500, essa terra onde ele chegou já pertencia a Portugal por conta de um tratado, que já a gente vai conferir, certo? Ciclo de navegação é uma questão que já caiu na prova da ESA. Qual era o ciclo de navegação português? O ciclo de navegação portuguesa era o ciclo oriental, ou seja, saía de Portugal rumo ao Oriente, rumo ao leste, para chegar às Índias. Já o ciclo de navegação espanhol vai ser o ocidental, viajando para o oeste, certo? Espanha, ciclo ocidental, Portugal, ciclo oriental. Esta questão já caiu na prova da ESA. Agora, vamos falar a respeito dos tratados entre os ibéricos. Quem são os ibéricos? Portugal e Espanha, certo? Primeiro tratado, foi um tratado proposto, a Bula Intercoetera. Data dessa bula, 4 de maio de 1493. Entre quais países? Portugal e Espanha. Quem editou os termos da bula? Foi o Papa Alexandre VI,
ele era espanhol. Basicamente, o que esse tratado ele firmava? Que o meridiano a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde seria o divisor das terras pertencentes à Espanha e a Portugal. Tudo que estivesse a oeste deste meridiano, da bula intercoetra, era espanhol. Tudo que estivesse a leste era português. Só que o rei de Portugal não aceitou os termos da bula. Né? Ele achou muito pouco vantajoso. Né? Certamente ele desconfiava de uma certa descoberta da Espanha, de uma porção de terra. Provavelmente eles já desconfiaram disso e não aceitaram os termos da bula. Né? Essas 100 léguas apenas das ilhas de Cabo Verde. Portanto, a bula intercoetra foi o primeiro tratado proposto. Cuidado, tratado proposto entre os ibéricos sobre o Novo Mundo. Ele não foi aceito. Qual foi o tratado que foi aceito entre os dois? E foi o primeiro tratado firmado sobre o Novo Mundo. Foi o Tratado de Tordesilhas. Em que ano? Quase um ano após, em 1494. 7 de junho de 1494 foi firmado o Tratado de Tordesilhas. Entre quais países? Portugal e Espanha. Então, os reis de Portugal e Espanha que firmaram, então, este tratado. Qual a diferença desse tratado para a bula intercoetra? Basicamente, a distância. O meridiano, que na bula era 100 léguas, no Tratado de Tordesilhas passou a ser 370 léguas de Cabo Verde. Da mesma forma, tudo que estivesse a oeste desse meridiano, portanto, se aparecer numa prova que caiu na ESA, também, a respeito do Tratado de Tordesilhas, falar em meridiano de Tordesilhas, não está errado. Tá? Então, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, o meridiano de Tordesilhas, o que estivesse a oeste era espanhol, e o que estivesse a leste era português. Esse sim foi o primeiro tratado firmado entre os ibéricos sobre o Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? É a América, tá? A América como um todo. E aí está a divisão do Novo Mundo. Nós temos ali a linha verde apresentando o tratado proposto pelo Papa espanhol Alexandre VI. Então, notando ali que se esse tratado fosse aceito, Portugal não teria direito a nenhuma parte da América, né, porque essa linha passa no meio do Oceano Atlântico, não ficando somente a costa africana, né, que já era explorada pelos portugueses, aquela região ali, mas não pegaria parte da América. Já o Tratado de Tordesilhas, esse sim, pegou uma boa parte do território brasileiro, já. Como a gente vai ver, que basicamente o ponto de referência, ele vai lá de Belém no Pará até Laguna, em Santa Catarina. Tá? Então, esse era o Tratado de Tordesilhas, que foi firmado em 1494, o primeiro tratado firmado entre os portugueses e espanhóis, né, os reis portugueses, rei português e os reis espanhóis, sobre o Novo Mundo. Esse meridiano de Tordesilhas, então, se parecer na prova, Tratado de Tordesilhas, meridiano de Tordesilhas, está certo, tá? Não está errado. Seguindo. A questão que vai surgir é a seguinte: o Novo Mundo, né, a América recém-descoberta, fora dividida entre quem? O rei de Portugal e os reis da Espanha. Só que outros países, França, Inglaterra, enfim, entre outros tantos países europeus, eles não estavam satisfeitos com a divisão, né, tratada ali pelo Tratado de Tordesilhas. Eles não estavam aceitando, toda essa porção de terra aí a oeste, toda ela dividida entre Portugal e Espanha. Então, quais são, vamos dizer assim, as três opções dos países, outros países que não são Portugal e Espanha? Procurar outras rotas para chegar às Índias Orientais. Então, muitos países, navegadores ingleses, franceses, eles vão procurar outras rotas, como, por exemplo, tentar
pegar uma rota mais a norte e vão acabar descobrindo o quê? A América do Norte, né? Ou seja, vão acabar chegando na América do Norte e como eles encontraram essa terra, eles começaram a povoar. Então, nós vamos ter, depois, a gente vai ver que nós vamos ter dois tipos de colonização da América, né? A colonização que foi para povoar, que é no caso da América do Norte, e a colônia de exploração, que é no caso o Brasil e os países latino-americanos. Então eles procuraram outras rotas para chegar às Índias, acabaram descobrindo a América do Norte, começaram a povoar a América do Norte. Ou outros começaram a atuar como corsários. Corsários, então, quem são esses camaradas? Corsário é um termo que se iguala a pirata. Né? Lá os piratas do Caribe. Né, pessoal? Então, na Inglaterra, a pirataria foi, inclusive, autorizada desde que os piratas, né, os corsários, eles dividissem os lucros com o governo britânico. Então, os piratas eles exploravam as rotas, infinitas rotas do Oceano Atlântico, e quando algum navio, eles pilhavam navios, roubavam, assaltavam. A gente vai ver, quando a gente começar a falar sobre a colonização portuguesa do Brasil, nós vamos ver que os franceses, os piratas franceses vão fazer aliança com os índios no Brasil, e vão começar a explorar o território brasileiro também, né, praticando a pirataria, e por aí vai. Mas isso será aí nas próximas aulas. Povos nativos da América. Isso é uma questão que a gente tem que observar, porque às vezes dá a ideia de que portugueses chegaram e não tinha ninguém morando aqui, né? A questão de descoberta, como se o Brasil ou os países da América fossem inabitados, tivesse somente árvores e rios e animais. Mas não, havia sim povos com toda uma cultura, com toda uma história, que estavam aqui, nessa região, na América. Então, havia diferentes povos, como quem? Os maias, os astecas, incas, guaranis, tupis, ieus, apaches, iroqueses, entre outros, tantos que havia nessa época no território americano. Então, na América não era um país a ser descoberto, né? Ela realmente havia tribos, havia outros povos que habitavam aí o continente americano. Quando houve a chegada dos europeus, os povos indígenas, né, generalizados como indígenas, pensavam que os seus deuses haviam chegado, pois jamais tinham visto aquelas roupas e muito menos as caravelas. A questão é que, quando os índios, que tinham suas culturas, eram politeístas, o que são politeístas? Acreditam em vários deuses. Viram chegar pelo mar, né, navios, homens, muitas vezes até andavam a cavalo, montado a cavalo. Alguns imaginavam até que homem e cavalo eram inseparáveis, e histórias assim. Eles acreditavam assim, chegou lá nossos deuses. Né? Mas depois, logo em seguida, esse engano será desmantelado. Né? Vai acabar sendo visto que eles estavam enganados. Por quê? Porque os povos nativos da América vão ser escravizados ou catequizados. Em aldeamentos, né? O trabalho dos jesuítas, com a catequização dos índios, e índios general, né? Todas as tribos elas vão procurar pelos jesuítas serem catequizados, enquanto o colonizador, né, o explorador, principalmente aqui na América do Sul, ele vai tentar escravizar para mão de obra, né, escrava. Só vamos concluir então na aula de hoje e a questão da dúvida, descoberta ou conquista. Então, atualmente, muitos historiadores eles não estão utilizando mais o termo descoberta, mas sim uma conquista. Por quê? Tem uma frase do professor do livro, né, do professor Gilberto Cotrim, que ele vai falar o seguinte: durante muito tempo, o que tornou o uso da expressão descobrimento, enfatizando o aspecto colonizador da chegada dos europeus. Ou seja, olha, os europeus chegaram, tinha uma terra, tinha um povo, mas enfim, a gente descobriu isso. Né? Ou seja, nós somos o colonizador, nós vamos educar, nós vamos transformar essa terra. Como se não tivesse ninguém aqui, como se não tivesse cultura, como se não tivesse nada. Como se até mesmo as pessoas que aqui viviam eram animais. Né?
O impacto da presença dos europeus na destruição dos modos de vida e na dizimação dos povos da América, desse ângulo, a questão não é colocada como descobrimento, mas como invasão e conquista. Ou seja, os europeus vieram, né? Aqui na América havia um povo, esse povo vivia, tinha sua cultura, eles foram arrancados de sua terra, né, de uma certa forma, do seu modo de vida, para trabalhar de uma outra maneira, né, como escravos ou sendo aldeados, enfim. Então, ou seja, esse aspecto de descobrimento passa a ser mais uma invasão à conquista, porque muitos povos indígenas morreram com essa questão da conquista europeia. Quando eles chegaram, os europeus chegaram aqui e começaram a mudar o modo de vida das populações indígenas, por exemplo. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o tema aqui proposto. Caso tenha alguma dúvida, coloque nos comentários e será um prazer imenso responder. Não se esqueça de acessar então aí o site, né, o link está aqui embaixo, e baixe os slides da aula de hoje para fazer as suas anotações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe a cada um de vocês, né, que me acompanharam até aqui, e até a próxima.